na história da língua. Vamos viajar com a palavra linguística em roda e câmara. Coelho, falamos um pouco sobre as chamadas línguas gerais que existiram aqui no Brasil, mas o que você pode dizer sobre a diversidade linguística que existia aqui? E já que eram os religiosos que ressaltavam as características linguísticas, qual religioso você pode citar que tenha falado sobre isso? Ótima questão, Aguiar. Primeiro, como era de se esperar, não existe o número certo, pelo menos que se possa provar, de línguas indígenas faladas à época da chegada dos portugueses aqui, mas é fato de que havia uma enorme diversidade linguística, sim. Ariel Rodrigues, grande estudioso na área, em seu artigo Línguas Indígenas, 500 anos de descobertas e perdas, estima um número entre 1078 e 1273 línguas faladas em todo o território brasileiro. O perdas, o título do artigo dele, é massacrantemente realista. Em relação a religiosos que falam sobre isso, posso falar do jesuíta Fernão Cardim, que escreve em 1584, no seu Do Princípio, Origem dos Índios do Brasil e de seus costumes, adorações e cerimônias, que todos dos povos tupi falam uma só língua, embora segundo ele houvesse uma discrepância entre algumas palavras, mas ele também evidencia que é esta língua que é entendida pelos portugueses. Já quando vai falar de outras nações que falam outras línguas, faz o que era comum aos portugueses, ou seja, generaliza, com isso apagando suas peculiaridades. Aliás, essa generalização, se nos atentarmos bem em todas as vezes que é dito povos, nações, tribos, vamos reparar que há uma constância. Isso fica evidente num trecho que lhe diz assim: outras nações contrárias e inimigas destas, de diferentes línguas, e em nome geral se chamam tapuia. Basta analisarmos esse em nome geral se chamam, pois já havia um apagamento aí, que corresponde ao nosso em geral, que falamos normalmente para não elencarmos a especificidade de algo. Perceba que olhar dessa forma para os registros antigos nos dá outra visão que não aceita tais informações como algo dado, ou seja, que é aquilo e ponto. Assim, estamos olhando com um olhar crítico e não apenas descritivista. Mas ele não faz distinção nenhuma? Ah, faz sim. A distinção que ele faz entre os tapuias é de um lado os amigos dos portugueses, que ele distingue como certo gênero de tapuias que vivem no Rio São Francisco e outros que vivem mais perto, e isso porque eles faziam agasalhos para os portugueses, além de alguns dentre eles servirem de intérpretes para fazerem remédios, e do outro lado, os demais tapuias eram vistos como um grupo que não se pode fazer conversão por serem muito andejos e terem muitas e diferentes línguas dificultosas. Mas independente disso, ele chama todos os tapuias de gente brava, silvestre e indômita. Ah, e é importante ressaltar, como um último ponto, que Cardim fala de 76 nações de tapuias, mas o número 76 não cobre, evidentemente, todas as línguas ameríndias do território, mas apenas aquelas com as quais os europeus já tinham tido contato, as mais próximas do litoral e do Vale do Rio São Francisco. Ao tempo do padre Cardim, pouco ou nada se conhecia das populações que habitavam o sul, o oeste e a Amazônia. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua.